Por milênios, a Cabala tem sido um daqueles temas, sabe, cheio de confusão, de lendas, de mitos. Tanta coisa foi dita e a maioria das interpretações se perdeu no caminho, simplesmente porque a verdadeira essência dela ficou, bem, um mistério para quase todo mundo. Então a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é, afinal de contas, a essência da Cabala? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para começar a desembolar isso, a Cabala é muitas vezes chamada de ciência oculta. E não é à toa, não. Esse segredo todo não foi por um capricho, mas por uma necessidade real, histórica. Primeiro, porque antigamente esse conhecimento era passado só para pouquíssimas pessoas, indivíduos realmente muito desenvolvidos de cada geração, gente que já tinha, sabe, as qualidades internas para usar essa sabedoria do jeito certo. E tem mais, e esse ponto aqui é crucial. Todos os livros cabalísticos usam uma linguagem que parece falar do nosso mundo, de pessoas, de objetos, mas, na verdade, nenhuma palavra sequer se refere ao nosso mundo físico. É isso mesmo. Sem a orientação de um professor autêntico, qualquer tentativa de ler aquilo vira só um produto da nossa própria imaginação. E, por último, a resposta para a grande pergunta da vida só é ouvida de verdade quando essa pergunta vira uma necessidade interna, uma busca real, poderosa. Ok, agora que a gente já entendeu por que ela ficou escondida por tanto tempo, é hora de limpar o terreno. Vamos afastar todas as ideias erradas que foram se acumulando com o tempo e que acabam escondendo a verdadeira natureza dela. E a lista do que as pessoas acham que é, mas não é bem longa. Vamos passar por ela rapidinho, de forma bem direta, para não deixar nenhuma dúvida no ar. Então, vamos lá. Não é religião. Não é magia, misticismo, bruxaria nem adivinhação. Nada a ver com cultos, meditação, esquece fitinha vermelha, água benta, tarô. Também não é nova era nem astrologia. E não tem a ver diretamente com judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo ou qualquer outro ismo. Ah, e também não é sobre OVNIs ou qualquer coisa do tipo. E aqui está a raiz de toda a confusão. Muitos desses campos que eu acabei de citar pegaram emprestado alguns princípios da Cabala, distorceram tudo e usaram para os seus próprios fins. Isso criou uma camada enorme de desinformação que, olha, persiste até hoje. Ótimo. Agora que a gente tirou da frente o que a Cabala não é, podemos finalmente focar na essência dela. Vamos para a definição real, a definição autêntica. A pergunta continua no ar, né? Se não é nada daquilo que a gente falou, então o que é, afinal de contas, a Cabala? Para responder, vamos direto na fonte, na definição de um dos maiores cabalistas, Yehuda Ashlag. Ele descreve a Cábala como uma sequência de raízes ligadas por causa e efeito, com regras fixas e determinadas. E tudo isso converge para um único e grande objetivo, a revelação da força que governa a natureza para a gente, aqui e agora, neste mundo. Traduzindo isso de uma forma mais simples, a Cabala é a ciência que estuda um sistema superior. Pensa nela como um mapa de causa e efeito que funciona com leis precisas e imutáveis. É bem parecido com as leis da física que governam o nosso universo, só que em outra escala. Vamos aprofundar um pouquinho mais. O que significa esse tal de sistema de forças superiores? E como é que ele, segundo a Cabala, estrutura toda a nossa realidade? A ideia central é que existe uma força superior, que é a soma de todas as forças da natureza. É como se fosse a fonte de tudo. E a partir dessa fonte, emanam forças que governam tudo. E elas vão descendo, tipo uma cascata, dando origem a tudo que existe no nosso mundo. E olha, essa analogia aqui ajuda a entender perfeitamente. A gente está acostumado com forças como a gravidade, né? Mas a Cabala fala de forças de uma ordem muito superior, que agem sobre nós mesmo que a gente não as veja. É igualzinho a eletricidade. Ninguém vê a corrente elétrica passando no fio, mas a gente vê a luz acesa, sente o calor, a gente vê os efeitos, mas não a força em si. A estrutura da realidade, então, é descrita mais ou menos assim. Lá no topo está o que é chamado de o Criador, essa força que engloba tudo. A partir daí, 5 mundos espirituais vão descendo em sequência. E então, existe uma barreira, uma espécie de véu, que separa esses mundos superiores da nossa realidade física que a gente conhece. E é exatamente aqui que a Cabala entra. O trabalho dela não é estudar o nosso mundo físico. Para isso, já temos a ciência tradicional.
A Cabala investiga especificamente o que existe do outro lado dessa barreira, o sistema de forças que, no fim das contas, governa nossa existência. Isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Para que estudar tudo isso? Por que se aprofundar num sistema tão complexo? Qual é o objetivo? É fundamental entender que as leis desse sistema de forças não são aleatórias. Elas são descritas como fixas, absolutas e onipresentes. Elas nos influenciam o tempo todo, quer a gente tenha consciência disso ou não. E o objetivo final, o grande propósito por trás de toda essa sabedoria, é nos permitir perceber e entender essa força que governa a natureza de forma direta. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. E se for possível alcançar essa revelação, essa compreensão total do sistema que nos rege, enquanto ainda vivemos a nossa vida, aqui e agora?